O que seria o sobrepeso? O sobrepeso é um peso acima do normal. O normal é o índice lá do IMC, blá 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 blá, que o seu peso pode ficar um pouco acima, você está pesadinho de acordo com os padrões e normas, tá? Ou seja, seu corpinho está um pouquinho acima do peso adequado para ele, certo? O grande ponto a se pensar sobre essa questão do sobrepeso, o que é o alerta a mais sobre a questão do sobrepeso, é que normalmente esse peso a mais dessa média que está se pegando não é um peso de massa magra, né? Normalmente é um peso de massa gorda, ou seja, de gordura, das suas reservas de energia que estão armazenadas em demasia. Então isso gera um peso a mais no seu corpo, um peso não útil. Esse é o grande ponto. Porque se o cara for musculoso, digamos, um bodybuilder da vida, os fisiculturistas, você tem um monte de músculo ali, no qual o cara pode estar utilizando para alguma coisa. Da mesma forma, os levantadores de peso. Os caras são pesadões, são fortes, você vê aqueles caras gigantes, são pesados, mas tem força, tem músculo ali embaixo daquelas camadinhas de gordura, tá bom? No caso do fisiculturista, sem camadinha de gordura, só músculo mesmo. Então a gente vai para a questão do sobrepeso. Você está acima do peso, você é esse caso que não é tão musculoso, é mais a questão do sedentarismo e dos maus hábitos alimentares que te levaram a ficar com o peso acima do recomendado para a sua idade, para a sua altura. E você chegou nesse ponto que você está acima do peso. Então o primeiro ponto a você lembrar que você tem que tomar cuidado se for iniciar a atividade com a corrida é que a corrida vai exigir do seu corpo. Ela vai exigir uma certa força muscular, uma certa resistência muscular, uma certa aptidão cardiovascular, que normalmente uma pessoa sedentária não tem. Então só para esse ponto você já tem que ter cuidado para iniciar de forma gradativa na atividade. Agora, a atividade é proibida. Muitos médicos chegam para os seus pacientes que estão com sobrepeso e falam, olha, não recomendo a corrida agora para você, perde um pouquinho de peso antes e depois você inicia na corrida. Começa com uma dieta, depois quando você perder peso, depois que você perder esse peso, baixar 20, 30 quilos, seja lá o X de quilos que ele estipular para você, você inicia a atividade da corrida. Qual é a grande preocupação dos médicos? É justamente o aumento do impacto. Porque a corrida é uma atividade de impacto, no qual o seu corpo tem momentos que ele está no ar e daqui a pouco você cai no chão. Você tem essa aceleração do seu corpo contra o solo. E quanto mais pesado for o seu corpo, maior vai ser essa ação da gravidade. Maior da ação da gravidade não, que a ação é contínua. Mas maior vai ser essa aceleração do seu corpo contra o solo. Tendo assim uma maior aceleração do corpo contra o solo, lembra da lei de ação e reação? A ação da força de reação do solo também sobre o seu corpo vai ser maior. Sendo assim, para suportar esse encontro, para absorver esse impacto, você vai necessitar de músculos fortes para justamente conseguir absorver de maneira adequada. E não só os músculos fortes, você precisa de tendões fortes. E além disso, para que você absorva de uma maneira mais eficiente esse impacto, uma técnica adequada para você absorver esse impacto. Porque a depender, se você, além de estar um pouco acima do peso, você ainda tem uma técnica inadequada de corrida, no qual você gera uma sobrecarga maior nas suas articulações do que nos seus músculos, você tende a se machucar. Tá? Justamente porque você aumenta ainda mais esse impacto nas suas articulações. E lembrando que você não está adaptado à corrida por conta do sedentarismo, da falta de atividade que você vem vindo. Essa é uma das causas do sobrepeso, né? O sedentarismo. Então, dessa forma, uma das bases para se você, caso você esteja acima do peso, você esteja com sobrepeso, é você, caso você já queira auxiliar na perda de peso, fazendo a atividade da corrida que auxilie muito, não só pela causa do gasto calórico durante a atividade, mas por esse novo hábito que você está gerando no seu dia a dia, ok? Esse hábito saudável. O grande ponto é, você tem que fortalecer o seu corpo para poder suportar a carga nova que você está implementando a ele. Não saia correndo que nem um doido por aí, botando uma carga X ou Y e aumentando a mais de 10, 15% por semana, tá? Nessa carga, no seu volume, na sua intensidade, senão a chance de você não deixar o seu corpo promover as adaptações necessárias para essa nova atividade, você acaba se lesionando. Ou seja,
Você tem que adaptar o seu corpo para essa nova atividade para exercê-la. O médico fala, emagrece antes, porque ele quer que você diminua essa ação, dessa aceleração da gravidade sobre o solo. Mas se ele falasse para você, fortalece o seu corpo, pensa no seu movimento e vai gradativamente aumentando o volume e a intensidade da sua atividade, você pode ter certeza que isso vai te ajudar muito mais. E claro, lógico, e sempre com o auxílio de uma alimentação adequada. Porque lembre-se, você não vai emagrecer se você não ajustar a sua alimentação. Não adianta você se matar de correr e depois se matar de comer. Esse equilíbrio tem que ter, ok? Você tem que ajustar a sua alimentação para conseguir gerar um déficit calórico, tudo mais, um equilíbrio na sua alimentação, para que você comece a utilizar dessa gordura armazenada, dessa energia armazenada em seu corpo. Então, quem está em sobrepeso, quem está com sobrepeso, mais do que emagrece primeiro e corre depois, emagrece enquanto corre, mas corra com sapiência, com sabedoria, fortaleça o seu corpo, porque o seu corpo tende a estar fraco. Tenha um gradativo aumento no seu volume, na sua intensidade da sua atividade, para que você não gere uma sobrecarga no seu corpo, no qual ela vai gerar uma lesão pela falta de adaptação, porque você não deixou o seu corpo adaptar a essa atividade. Você pode iniciar na corrida? Pode, mas aí você pode iniciar a corrida fazendo uma caminhada, um trote de 10 metros, depois um trote de 20 metros junto com a caminhada. E assim você vai, juntamente com o fortalecimento muscular, com a consciência do movimento, com a coordenação do seu corpo, auxiliando nessa perda de peso e no ajuste gradativo da sua corrida, para que você corra com saúde, para que você possa cada vez correr mais, ter esse novo hábito de vida, esse hábito saudável que é a corrida, para te auxiliar com os hábitos bons, você ter também seus hábitos alimentares bons e assim você ter um corpo mais saudável no seu peso, seja no IMC que for definido, beleza? Então, correr com sobrepeso? Pode, mas tem que ter cuidado, principalmente em fortalecer os seus músculos e ter uma boa consciência do seu corpo para você aplicar a técnica necessária para que você não sobrecarregue de maneira além do que é necessário na corrida, tá bom? Então, fortaleça o seu corpo. O seu corpo precisa ser forte para suportar o seu peso. Isso, mesmo se você não quiser correr, você está pesando seus 150 quilos, você pode ter certeza que se seu corpo não for forte, você não consegue dar 20 passos porque o seu corpo já entra em fadiga. Então, se você treinar o seu corpo, você pode até manter os seus 150 quilos se você quiser. Beleza? Isso aí é com você. Eu não aconselho isso porque tem vários problemas de você ter um sobrepeso. Você sobrecarrega várias coisas no seu organismo. Porém, se você quiser ter os 150 quilos e quiser correr também, você vai conseguir correr. Isso não quer necessariamente dizer que você vai se machucar e que impossibilita essa atividade. Tem um grande exemplo aqui em Brasília, o atleta, o Cláudio Garbi, ele já fez 2 Ironmans. Garbi, se você tiver por aí, um grande abraço, você é um grande exemplo, cara. O Cláudio Garbi, ele simplesmente pesando acho que em torno de uns 120 quilos, 115 quilos, ele já fez 2 Ironmans. Ele foi lá, se prontificou a fazer, eu vou fazer, e assim ele foi lá e fez. Teve suas limitações? Teve suas limitações. O peso, quanto mais pesado for o seu corpo, mais energia você gasta para se deslocar. Mas isso não impossibilita. Se você tiver justamente a preparação, gradativamente ir aumentando a intensidade e volume do seu treino, você pode ir além. Não impossibilita a atividade. E lembre-se, a partir do momento que você cria novos hábitos na sua vida, todo o resto fica mais fácil. Novos hábitos saudáveis, ok? Você acaba substituindo os seus hábitos antigos, aqueles hábitos que te levaram a estar com sobrepeso. E facilita muito essa queda do peso, lógico, com o ajuste da alimentação. Porque senão você vai ser um triatleta com 120 quilos, um triatleta com um maratonista com 130 quilos. Você vai ser um corredor, mas o peso ainda está lá acima, beleza? E mesmo no sobrepeso, a prática da corrida será do meio do pé para frente, para assim não forçar o calcanhar, consequentemente não forçando os joelhos. Muito obrigado, Douglas Godoy, pela pergunta. Sim, cara. A técnica se mantém a mesma, tá? A técnica é a mesma para o cara que pesa 50 quilos ou para o cara que pesa 120 quilos, beleza? O movimento, onde que tem que se adequar, o passo, a entrada do pé, o corpo em desequilíbrio, é a mesma coisa. O grande ponto é que você tem que ter uma maior força muscular para suportar esse peso do seu corpo, tá?
mas a técnica, o movimento é o mesmo de pessoas magras e pessoas pesadas. De qual seria o pace ideal para quem está entre 95 e 100 quilos? Poxa, Adriano! Como que eu vou te falar qual é o pace ideal, cara? Do cara de 95 a 100 quilos, você tá me falando só o peso dele. Às vezes o cara tem uma condição cardiovascular, esse cara é de 95 e 100 quilos. Você sabia que tem jogador de futebol americano que pesa 95 e 100 quilos e faz 100 metros para 11 segundos, cara? Pois é, né? O cara é rápido para danar. Então não tem como eu te falar do peso e pace, isso vai depender muito do condicionamento cardiovascular dele, se o peso é de músculo, se o peso é só gordura, se o cara é sedentário, ou se o cara é um atleta mesmo, tá? Desculpa se eu não posso te responder precisamente essa pergunta. Dor na patela está associada a excesso de peso? Boa pergunta, Tatiana. A dor na patela pode estar associada ao excesso de peso? O que acontece? A dor na patela, normalmente ela está associada a uma sobrecarga dessa articulação. Da articulação ali da patela femoral, tá? A patela fica passando em cima do fêmur e tudo mais. A dor na patela ali pode ser causada pelo desgaste, tá? Onde gerando a famosa condromalácia ali, a inflamação, ok? Ou então pode ser até mesmo uma tendinopatia ali no tendão patelar. Então, essa dor, normalmente ela está associada a uma sobrecarga do seu organismo, principalmente do seu joelho. Como que você pode gerar essa sobrecarga? Musculatura fraca, que não está conseguindo suportar a carga. Se você for muito pesado, você tem que ter uma musculatura muito mais forte para suportar essa carga, certo? Então, você não tem uma musculatura adequada, você acaba sobrecarregando o seu tendão, a sua patela para segurar esse movimento, ok? Se você tem uma técnica ineficiente também, se você tem uma técnica ineficiente, onde você está cruzando a passada e ainda tem uma carga muito grande do seu peso do corpo, na hora que você cai, você acelera contra o chão acelera contra você, então você aumenta essa força, essa sobrecarga na sua articulação, como eu já falei anteriormente, você causa uma eversão no pé com esse pé cruzado, você sobrecarrega a banda iliotibial, porque promove lá no pé, na eversão, faz um torque rotacional na sua tíbia, que aí gira a tíbia para um lado, o fêmur para o outro, e quem chora é a patela. E essa carga grande ainda, então o peso no corpo, ele é um aumento da sobrecarga de todo o seu organismo. E se o organismo não estiver preparado para isso, você pode sim aumentar a dor na patela. O sobrepeso, o excesso de peso pode sim ajudar muito nas dores, tanto nas costas, quadril, joelho, tornozelo, tudo, porque como eu falei, o peso excessivo vai aumentar essa carga, aumenta a aceleração do seu corpo sobre o solo, aumenta a pressão do osso sobre o osso, ok? E aumenta a tensão que o músculo tem que gerar para suportar, para sustentar as articulações, para fazer extensão, flexão, tudo mais que tem que ser feito com esse peso excessivo, tá? Então a dor na patela pode estar associada ao excesso de peso. Mas, lembre-se, o excesso de peso ele é só um dos pontos que pode estar gerando essa dor na patela, tá? O corredor com sobrepeso tem algum jeito certo de correr? Renan, essa questão do jeito certo, cara, é como eu gosto de falar no método, no Corrida Perfeita, como eu gosto de falar aqui quase toda segunda-feira, é uma questão de consciência, né? De ação e reação. Você correndo de um jeito acontece uma coisa com o seu corpo, você correndo de outro jeito acontece outra coisa com o seu corpo. Você tem um tipo de resposta a cada ação que você do seu movimento, ok? Então, acaba que é a mesma forma de se correr, você vai ter uma corrida, você estando com sobrepeso ou você estando com o peso certo. O que tem que se adequar, o que tem que se observar é como que essa pessoa com sobrepeso está correndo. Se ela, como da mesma forma uma pessoa magra, está correndo. Quais maneiras a gente pode trabalhar para sobrecarregar menos o organismo dele enquanto ele se move, enquanto ele corre. Então isso tudo tem que ser analisado. Então o jeito certo de correr? Pode haver um jeito certo sim, no qual ele sobrecarregue menos o sistema dele. Da mesma forma como tem com uma pessoa mais magra. Eu fiz cirurgia bariátrica há 1 ano e 3 meses, já perdi 60 quilos e hoje estou com 100 quilos, gostaria de começar a correr. Tem alguma restrição? Valdemir, a restrição é o seu corpo, cara. Como é que está o seu corpo? Seu corpo está forte, ele está... Porque o grande ponto da restrição, da cirurgia bariátrica, muitas vezes você deixa de captar alguns nutrientes, isso pode acabar causando um certo desequilíbrio no seu corpo. O seu corpo está forte para você correr? Você tem que ver isso, como é que está a sua postura, tem que fazer esses ajustes. Eu aconselho sempre a vir fazendo um fortalecimento do seu corpo, tá? Para ele sustentar o seu corpo, para ele ter uma boa base para te manter saudável e assim você pode começar a correr,
Beleza? Esse é o grande ponto. Canelite pode ser sobrepeso? Rito, vamos lá, cara. A canelite, acho que foi o tema do vídeo da segunda-feira passada, né? Da live aqui da segunda-feira passada. Bom, como você viu, ela está muito envolvida com a maneira como o seu pé entra no chão, como você está sobrecarregando o seu organismo com a técnica inadequada. E o peso maior sobre o seu tornozelo, sobre a sua canela, vai fazer um trabalho maior. Então, causa do sobrepeso? Não necessariamente, é muito mais por conta da sua técnica, tá? O sobrepeso pode aumentar essas questões, ok? Eles têm sobrepeso de 10 quilos, não sinto nada, só correr. Porém, sinto que para termos maiores que 30 minutos, sinto falta de fôlego. Devo persistir até conseguir condicionamento ou emagrecer primeiro? Persista, Samara, até você conseguir condicionamento. Vai nessa, preocupa não, mas fortalece o seu corpo, tá? Para que você, nessa persistência do ganho do cardiovascular, você não esqueça da sua parte muscular, ok? Porque tende ao seu corpo ter maiores adaptações cardiovasculares de uma forma mais rápida, ter ganho mais rápido dos cardiovasculares, do que na parte estrutural, ok? Na questão do fortalecimento dos seus tendões e dos seus músculos. Ó? O que você pode fazer aí para ajudar também a intercalar com subidas em escadas, isso ajuda bastante, tá, Samara? Eu já perdi 27 quilos, mas ainda peso 75, sinto dor na panturrilha ao correr. Espero mais um pouco para começar a correr? Você está sentindo dor na panturrilha ao correr? Não tá? Então você já está correndo, Isabel. Não, tenta ajustar sua técnica, tá? Tenta ajustar sua técnica. A maneira como você corre, você pode estar sobrecarregando a sua panturrilha. Dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho lá no YouTube que eu falo justamente sobre isso. Que a maneira, muitas vezes, como você aplica força no solo, se você está correndo, vamos dizer, ciscando, puxando a perna, puxando o pé, empurrando o seu corpo com a panturrilha, ou se você está aplicando a força no chão para só na panturrilha segurar o seu movimento, se seu pé está na ponta do pé, à frente do seu corpo, essas maneiras você já está sobrecarregando um pouco mais a sua panturrilha. Então, você pode estar sobrecarregando essa panturrilha não só pelo esse peso a mais que você está, mas sim pela sua técnica, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Você ajustando isso, você pode aliviar a sua panturrilha. Qual a influência do VO2 baixo no treino de corrida de alguém com sobrepeso? Bom, a influência do VO2 baixo é que você está com um baixo condicionamento cardiovascular, digamos assim, né? Você está levando pouco oxigênio para os seus músculos, ou seja, está levando pouca energia para você poder fazer atividade. Seu condicionamento cardiovascular baixo, você vai ter uma frequência cardíaca que vai subir, elevar rapidamente com um pouco de atividade. Isso pode ser limitante para a sua atividade se durar um longo período. Acaba que a sua atividade pode ficar um pouco mais curta se você exigir mais do seu sistema cardiovascular para se manter nela, ok? Esse é o grande ponto, a influência do baixo VO2 na sua atividade, no treino de corrida. Se você tiver um baixo VO2, isso quer dizer que o seu condicionamento é baixo. Um baixo condicionamento, você não vai conseguir correr durante muito tempo e nem tão rápido.